Outro dia, agora, final do ano, eu fiz uma enquete no Instagram perguntando qual a relação, se existia uma relação entre problemas intestinais e depressão. Ninguém me respondeu. Possivelmente as pessoas acharam que eu estava fazendo uma pegadinha, que eu estava ficando leleco. O que tem que ver intestino e depressão? Só coisa da Anices mesmo, né? Não, gente. Pesquisas nos mostram que hoje nosso intestino ele é considerado o nosso segundo cérebro. Ele é o maior produtor de serotonina, ele produz mais serotonina do que o nosso cérebro. E existe sim uma influência do intestino na nossa vida emocional. A gente sabe que a depressão, ela é a doença do século, é o mal do século, e que é a doença hoje que mais afasta as pessoas no mundo inteiro das suas atividades laborais. Antigamente, a gente acreditava que depressão era doença de rico, que só atingia aqueles grandes executivos que tinham muitos problemas, algum distúrbio mental na família, então não se falava, era preconceituoso. E hoje a gente sabe que a depressão ela atinge criança, adulto, idoso, não tem classe social, não tem etnia, ela atinge todo mundo. Tanto que esse número expressivo de suicídios entre jovens e adolescentes se dá pela depressão. E claro que a gente sabe também que a depressão é uma doença multifatorial, ela tem uma predisposição genética, tem as questões do ciclo vital, desemprego, luto, separação, problema financeiro, dificuldades de relacionamentos, entre tantos outros. E também a gente acredita que a correria do dia a dia, as redes sociais, a ansiedade, o imediatismo, a alimentação artificial, os agrotóxicos influenciam, sim, no nosso humor, podendo gerar um quadro de depressão. E qual a influência do nosso intestino no nosso emocional? Quando a pessoa faz uma disbiose intestinal, e a disbiose intestinal é o desequilíbrio da flora bacteriana intestinal que vai impedir, não é impedir, gente, a palavra mais certa. A palavra mais adequada é reduzir a capacidade de absorção dos nutrientes, provocando uma carência de vitamina. E isso faz com que haja uma queda na produção e na circulação de serotonina no nosso organismo, alterando o nosso estado emocional, o nosso comportamento e, consequentemente, o nosso humor. Então, hoje, nós, psicólogos, quando recebemos um paciente, precisamos entender e não achar que esse paciente é um todo, né? Que o quadro de depressão que ele apresenta pode ter só questões emocionais, psicológicas, mas pode ter questões orgânicas. É muito comum a gente ficar com o paciente, atendendo o paciente, e daqui a pouco o paciente começa a não apresentar uma evolução. Ele toma a medicação direitinho, ele não falta sessões de terapia, ele segue as orientações que a gente passa, mas ele não responde ao tratamento. Cabe a nós, psicólogos, então, rever a anamnese que nós fizemos ao receber esse paciente e verificar com ele
Quanto tempo faz que ele não faz um check-up? Se ele tem anemia, como é que está a vitamina D? Como é que está a vitamina B12? Se ele faz uso de álcool, com que frequência, a quantidade que ele faz de o uso do álcool, se ele tem problemas gástricos, se ele tem refluxo, se ele tem náusea com frequência, se ele tem vômitos, se ele tem diarreia com frequência, se ele tem dificuldade de evacuar, se alterna a dificuldade de evacuar com diarreia, porque isso são sintomas de uma disbiose intestinal. Como é que tá os hormônios da tiroide? Porque o hipotiroidismo também provoca, desencadeia depressão. Então, nós temos que ver o paciente como um todo. E se o paciente nos traz sintomas clínicos, fisiológicos, nós temos que encaminhá-lo para uma avaliação médica e não ficar achando que nós vamos dar conta de todo esse problema do paciente. Porque se ele tiver um problema intestinal, se ele tiver um problema gástrico, se ele tiver uma alteração de hormônio de tiroide, ele pode sim estar não respondendo ao tratamento para depressão em função disso. Paciente que tem anemia, faz tratamento, toma ferro e não melhora a anemia. Epa, será que ele não tem que consultar um hemato para ver aonde que está indo esse sangue, se não está alimentando algum tumorzinho? Então a gente tem que ter todo esse entendimento do paciente e não ficar preso somente às coisas psicológicas, porque esse é o nosso grande erro, atribuir tudo ao psicológico. Eu costumo, quando o paciente chega para mim com uma queixa, aí eu tô com dor no peito. Eu sei que pode ser a dor da angústia, eu já tive dor da angústia, é horrível, né? Aquela dor que sufoca, que a gente não consegue respirar, que parece que vai nos matar. Então, eu tenho que encaminhar, mesmo vendo que é a dor da angústia, eu não tenho 100% de certeza, eu vou encaminhar, pedir uma avaliação com o cardiologista. Então, a gente tem que se dar conta, gente, que isso é fundamental. O nosso intestino influi, sim, no nosso emocional. Temos que parar de achar que é bobagem e fazer com que isso dá a importância que isso tem na nossa vida. Tem pessoas que, quando não evacuam, ficam mal-humoradas, ficam com dor, ficam inchadas, Então, coma bastante fibra, tome bastante água, cuide da sua alimentação, procure fazer uma alimentação saudável, procure fazer atividade física, procure fazer exercícios respiratórios diariamente, não só quando está ansioso. Procure manter a sua vida o mais saudável possível e você verá a diferença que você terá no seu dia a dia. Se você quiser saber mais, você pode me mandar e-mail anices@anices.com.br, pode me mandar um WhatsApp 999877258 e fazer o contato, tirar suas dúvidas comigo. Até mais!